hoje nós vamos estar falando sobre os dons efusos ou dons carismáticos. Vamos repetir: dons efusos ou carismáticos, meus irmãos, né? Então aqui vamos estar entrando naquilo que é o foco dessas 7 semanas de estudo que nós estamos fazendo nesta apostila. Semana passada nós vimos sobre os dons infusos ou de santificação, né? Então nós vimos lá que são os dons que nós recebemos no nosso batismo. Esse Deus dá, eu tenho, você tem, todos os batizados têm. Esse Deus dá, Deus não tira. São ferramentas, são armas para eu lutar para a minha santificação. Já vamos estar adentrando agora nos dons carismáticos, nos dons efusos. Esse Deus dá, esse Deus tira, de acordo com a necessidade da missão, de acordo com a necessidade, naquele momento o Senhor dá, o Senhor concede essas graças. Então esses não são permanentes, muito embora a gente sempre na missão, quem permanece na missão vai estar sempre usando, Deus vai estar sempre renovando. Amém? Então, irmãos, nesse terceiro capítulo, qual que é o propósito dos dons espirituais, irmãos, né? Tudo tem um propósito na nossa vida, nas coisas de Deus também, tudo tem um propósito, nada é aleatório. Deus não estava lá fazendo nada lá, e falou: vou criar uns dons aqui, porque eu estou fazendo nada, não, irmãos, jamais. Tudo que Deus faz tem um propósito, na nossa vida, na vida da igreja, tudo tem um porquê. Então o propósito dos dons espirituais, meus irmãos, esses dons carismáticos, né, que são conhecidos como carismas, é dado para nos colocar a serviço da missão. Então, quando se fala de dons carismáticos ou efusos, são dons de serviço, não é para mim. Deus utiliza da minha miséria, da minha pequenez, para que essas graças aconteçam. Então é para o irmão, é para a comunidade. Mas interessante, irmãos, né? Quando a graça de Deus passa por nós para ajudar alguém, quem que é o primeiro agraciado com esse mover do Espírito? Sou eu. É só a gente pensar, né? Se Deus me dá uma palavra de sabedoria para eu dar um conforto para o Pedro, quem que é o primeiro que está sendo movido por essa força do Espírito? Sou eu. Eu sou agraciado, mas essa graça não é para mim, é para o irmão. Então é dom de missão, viu, irmãos? Olha como esse Deus nosso é maravilhoso. O Senhor nos quer em missão, mas o Senhor não nos joga de qualquer jeito. Ele nos prepara, nos dá todo o suporte, todas as armas necessárias para sermos servos bons e fiéis. E, meus irmãos, esses carismas, esses dons, o propósito dele é encorajar, vamos repetir, bem forte, está sendo filmado para ouvir a voz de vocês, né? Segundo, edificar. Terceiro, construir. E confortar. Meu irmão, a manifestação desses dons do Espírito Santo na comunidade, em nossa vida, ela vai, se não os 4, mas um ou outro vai acontecer, ou ele vai encorajar, edificar, construir, ou confortar na vida do irmão. Então, irmãos, o propósito de Deus com os carismas é isso, né? A palavra dom, do grego, significa favor dado livremente para quem o Senhor escolhe. Olha que desmembramento, né? Cumprido uma palavra tão pequena, né? Favor dado livremente, que o Senhor nos dá. Portanto, meu irmão, não é merecimento. Quem tem 1, 2, 3, 4, 5, os 9 dons, não é merecimento, é graça. Ninguém é mais bonito ou mais feio, mais santo ou menos santo, porque tem ou não tem os dons, né? Os dons, eles não servem para medir grau de santidade. Os dons é serviço. Aí que está o X da questão, a abertura do coração, né? Bem no começo da caminhada, lá atrás, né, irmãos?
Eu vi uns irmãos assim, pregando bonito, cantando e fazendo a coisa. Mas eu quero isso para mim. Gente, eu rezava o rosário, fazia o cenáculo, era uma hora de adoração, confissão semanal, missa diária, na verdade assim, era uma gana por aquela força de Deus, mas não tinha abertura. Então não se faz força, irmãos, para ter os dons, não faz força para a manifestação dos carismas, é simplesmente abertura de coração. Aí estudando eu aprendi que eu não preciso fazer força. Sim, eu preciso me esforçar na caminhada, na oração, numa vida reta, né? Mas para ter os carismas, irmãos, não se faz força, é abertura de coração, é desejo de servir ao Senhor, e o Espírito age num coração aberto, né? Às vezes assim, é conflitante, porque a gente é acostumado, né? A gente só tem as coisas com muita luta, né? Aprendi com meu pai assim, né? A gente só tem as coisas com muita luta, com muito esforço, né? Sim, tem a sua parcela, mas estamos falando de dons espirituais, irmãos, né? Às vezes você está num local aí, na fila de banco, o Senhor te dá uma inspiração, né? Às vezes você está num local tão impróprio, humanamente falando, aí Deus te revela algo para uma pessoa que está ali, Deus te dá um direcionamento que você está buscando, faz disso. Então, irmãos, é estar com o coração contrito, é estar em paz e buscando o Senhor, e os dons fluem. Isso era no final, mas o Senhor, pois agora vamos falar, né? Os carismas, irmãos, são graças do Espírito Santo que manifestam a presença e o poder de Deus nas nossas vidas, né? A gente só percebe isso quando a gente está passando por uma situação muito difícil e uma pessoa chega e reza conosco, ou chega e conversa conosco, a gente vê Deus agindo, ali a gente percebe isso, meu irmão, é a manifestação da presença e do poder do Senhor, desde algo pequeno, simples, a algo extraordinário nas nossas vidas, né? E está lá em Atos, né, meu irmão? Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Isso, meu irmão. E sereis minhas testemunhas, irmãos. Está lá em Atos 1:8, né? O poder de Deus, meu irmão, é mais potente que todos os poderes deste mundo. Vocês sabiam disso? Por quê, irmãos? Porque Ele é sobrenatural. Os poderes naturais, as coisas seculares, enfim, boas e ruins, ela tem começo, meio e fim. Ele tem aonde só, até onde ele pode ir. Já a graça de Deus não, irmãos. Já os dons espirituais, eles são sobrenatural, né? Eu acho muito bacana isso daqui, você entender que é algo que é acima do natural, aquilo que transcende as nossas forças, o nosso entendimento, transcende o nosso querer. A gente tem que entender isso, uma porta, um viés magnífico para essa graça dos dons, é entendermos isso, irmãos, é sobrenatural. Não é 1 mais 1 é 2, não, né? Não é aquela coisa corretinha no nosso ponto de vista, é uma visão divina, é uma distribuição que Deus faz, é uma ação de Deus, portanto é sobrenatural, é algo que não depende de nós, independe do meu querer, da minha forma de agir ou pensar, Deus age como Ele quer, né? É muito bacana isso aqui. Padre Paulo tem uma aula sobre isso aqui, a gente gastaria aqui 1 hora para a gente entender como é lindo isso. Por isso não podemos nos prender apenas, irmãos, nas formações aqui, temos que buscar, né, outros mecanismos para aprofundarmos e estudarmos mais, né? O Espírito Santo procura pessoas com quem Ele possa contar, meus irmãos. E aqui eu quero perguntar para você, né? Não estou perguntando se você merece, né? O Espírito Santo pode contar com você, meu irmão? Fechou e fez assim. Não entendi bem não, mas irmãos, nós queremos ser colaboradores de Deus, sim ou não? Eu não estou perguntando se você consegue, tá? Às vezes, né? Não, você gostaria, meu irmão, de ter essa parceria com o Espírito Santo? Você gostaria de ter essa parceria magnífica com Deus? De servir a Deus com alegria?
de ser feliz na presença do Senhor. Aí está vendo que vai, né? Multiplicando aí as palavras, a gente vai entendendo. Irmãos, o Espírito Santo procura. Há muitos anos atrás, tinha uma moção na renovação que mostrava assim, Deus com uma lupa, né? No mundo, e o tema trabalhado foi, Deus procura adoradores. E era interessante que era uma lupa, né? E eu falei assim, para quem bom entendedor já entendeu, se está usando uma lupa, é porque está meio pouca gente, né? Mas irmãos, eu e você, precisamos desejar. Às vezes, o momento que eu estou vivendo não é bom. Às vezes minha vida de santidade hoje não está correta como Deus gostaria. Às vezes a minha vida financeira é só Jesus na causa. Saúde então, Ave Maria, né? Irmãos, independente de tudo isso, o meu desejo, o meu querer, né? Para que o Espírito Santo possa contar comigo, né? Dizer, não, Espírito Santo, aqui ó, o material aqui é meio estragadinho, você sabe que o trem aqui é meio, o bagulho aqui é meio atrapalhado, mas eu gostaria, Espírito Santo, eu gostaria de ser um colaborador desse processo. Irmãos, é abrir o coração e deixa o Senhor agir, deixa o Espírito Santo falar. Deixemos de lado a nossa arrogância de saber demais, a nossa soberba de querer decidir tudo, na nossa vida, a vida das pessoas, né? De querer ser o melhor, né? Eu sei tudo, eu posso, meu nível é mais alto. Não, irmãos, nos desarmemos de tudo isso. Vocês vão ver que daqui para frente a gente vai vendo que Deus vai agindo na simplicidade do nosso coração, e o conhecimento que temos Deus usa com certeza, né, irmãos? Amém? Então pergunto de novo, o Espírito Santo pode contar comigo e com você? Sim? Amém. Importância dos carismas. Pega a sua Bíblia aí, lá em 1 Coríntios 12, 1, 4 até o 11. Carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 12. Vamos ler o 1, o 2, o 4 até o 11. Todo mundo achou? A importância dos carismas. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que, quando éreis pagãos, vos deixáveis levar conforme vossa tendência aos ídolos do mundo. Lá no 4, há diversidade de dons, vamos ler juntos? Mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Vamos ler bem forte? Mas um é o mesmo Espírito, distribui todos estes dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Palavras do Senhor. Irmãos, a primeira importância que podemos elencar aqui é que não fiquemos na ignorância. O que é ignorância aqui? A falta de conhecimento, né? É triste você ver uma pessoa que não conhece do assunto e quer discutir e fala mal daquilo que não entende, né? Isso acontece muito no âmbito da igreja, por causa dos dons, dos carismas. São 7 dons ou são 9 dons? Há uma guerra infinita em cima disso aí, porque não se lê a palavra. São 7 dons infusos do batismo e 9 dons efusos carismáticos, né? Então nós temos que sair dessa ignorância. É isso que Deus quer fazer conosco, essa importância do conhecimento, meus irmãos. Se você ler aqui, são os 9 dons carismáticos que está aqui nessa carta de São Paulo aos Coríntios, irmãos.
E vamos estudar todos eles, um por um, e rezar, pedindo essa graça nas nossas vidas, para entendermos, para compreendermos aquilo que é um mistério, mas ao mesmo tempo é uma graça que está aberta para nós, que é esse mover do Espírito Santo. Se nós pegarmos o Catecismo da Igreja Católica, lá no seu artigo 2003, vai dizer assim: carisma, são os dons carismáticos, né? São graças especiais e significam favor, dom gratuito, tendo como meta comum a igreja. Acham-se a serviço da caridade, isto é, do amor, meu irmão. É uma graça, é um favor de Deus para a igreja, e que nós temos que ministrar, nós temos que usar esses dons com muito amor pelo irmão. Então, no decorrer das formações, a gente vai entendendo o quanto é necessário a gente ter amor, amar os irmãos, amar as pessoas, para que essa graça aconteça. Uma coisa muito forte que a gente tem na renovação é rezar pelas pessoas, né? As pessoas pedem oração. Se não rezar com amor, esquece, irmãos. Se a pessoa vem te pedir um socorro e você não tem caridade com essa pessoa, compreensão, não vai dar fruto para a igreja e nem para a pessoa, para o irmão que você está ali rezando, né, irmãos? Os carismas eram muito comuns, irmãos, no início da igreja, né? Por um tempo se falava, vem os crentes aí, né, que vem esses crentes rezador, rezando por cura, com profecia, com não sei o quê. Eram uns comentários assim sem graça, né? Mas, irmãos, né, é motivo de elogio para nós, porque nós estamos vivendo simplesmente aquilo que os primeiros cristãos viveram. Pega lá, depois na tua casa, pega o livro dos Atos dos Apóstolos, leia ele, vai lendo ele, você vai ver, irmãos, ali está abarrotado de manifestações do Espírito Santo, manifestações dos carismas. Ali os discípulos estão andando, rezando, acontece cura, acontece libertação, ali acontece o dom de línguas, acontece profecia. É só ler o Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o quanto isso acontecia. Lembra que eu falava que a igreja por um tempo deu aquela esfriada nessa vivência com o Espírito Santo? Não sei se vocês se lembram que eu falei na primeira semana. Então, adentrou nesse tempo, logo após essas manifestações. E a RCC, que somos nós, irmãos, não estamos trazendo novidade nenhuma. Simplesmente estamos revivendo, renovando essa vivência adormecida dos carismas, mas que é um dom de Deus para a igreja e na igreja. Amém? Tranquilo aí? Concílio Vaticano II, irmãos, que deu uma revirada na igreja, de todas as formas, né? Tem um livro bastante denso, mas quem puder, tiver curiosidade de comprar, compre, leia. Você vê o quanto o Espírito Santo soprou ali e houve mudanças. E esse próprio concílio vai dizer para nós, né? Nos incentiva a usar os carismas. Vai dizer assim, que o mesmo Espírito não se limita a santificar e a dirigir o povo de Deus por meio dos sacramentos e dos ministérios, mas também nós, nos fiéis. Quem é fiel aqui, levanta a mão. Fiel é quem participa da igreja, quem vem nas missas, quem confessa, quem comunga. Então fiel somos nós, né? Nos fiéis é dado todas as classes e distribui individualmente os dons do Espírito Santo conforme lhe aprouver. Como assim todas as classes? Grupo de oração, mãe que ora pelos filhos, terço dos homens, todos os movimentos, os catequistas, ministro de Eucaristia, o povo da música, né? Todos os que servem na igreja, ele distribui essa graça sem discriminação. Mas essas manifestações dos dons carismáticos, irmãos, é algo que é missão, que é um chamado, que é uma espiritualidade nossa, da renovação. Você não vai ver no texto dos homens orar em línguas, das mães que oram pelos filhos orar em línguas, você não vai ver, porque eles têm uma espiritualidade própria. Essa é nossa, né? Essa forma de rezar, né? E os incomodados, que se convertam ao Senhor Jesus, né? E vem rezar com nós.
Tem duas citações de documentos da igreja, meu irmão. A gente sempre fala errado, né? Esse documento da igreja é meio em latim, né? Lumen Gentium, né? Ele vai dizer assim: cada discípulo de Cristo tem sua parte na tarefa de propagar a fé através dos dons do Espírito Santo, né? Somos nós, irmãos. Outro documento, né? Ad Gentes, vai dizer assim: que o Espírito Santo que opera a santificação do povo de Deus por meio dos ministérios e dos sacramentos, concede aos fiéis, mais uma vez aqui, olha, para exercerem esses apostolados, dons particulares, né? O que esses dons particulares? Aquele que o Espírito Santo necessita naquele momento, naquele lugar, naquela hora, para te dar a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, dom de cura, de fé, milagres, de acordo com a necessidade daquele momento. Amém? Então, os documentos da igreja, meus irmãos, nos impulsionam a vivermos essa fé carismática, né? Não estamos inventando, estamos propagando essa cultura de Pentecostes, né? Que é magnífica. Portanto, irmãos, cada grupo de oração tem a responsabilidade e a oportunidade. Irmãos, busquemos ser autênticos segundo o Espírito, né, irmãos? Vida dupla dificulta a ação do Espírito Santo, né? Eu tenho que ter uma vida reta com o Senhor, eu tenho que ter uma vida de conversão, de desejo, meus irmãos, das coisas do Senhor na minha vida, para que o Espírito Santo possa agir livremente, né? E lembrando que os carismas devem nos conduzir a Jesus, né? Graças a Deus aqui em Altaraguá a gente não tem essas aberrações, né? Pessoas que querem ser cheios do Espírito Santo, né? Querem ser profetas, querem anunciar, querem fazer e acontecer, irmãos, mas não é de coração puro, não é de coração reto, meus irmãos, não é segundo o Espírito, né? Elas querem mais para se aparecer. Eu lembro muitos anos atrás, mas quando falo muito é muito mesmo, sabe? Uma irmãzinha chegou assim e falou: hoje eu recebi o último dom do Espírito Santo, eu tenho todos os dons do Espírito Santo. Eu não aguentei, falei: oh glória, amém Jesus, eu estou lutando para manter o dom de língua, Jesus, está uma luta miserável para me conseguir rezar em línguas, e essa irmãzinha, meu Deus, a gente sabia que não tinha nada, oh meu Deus do céu, né? E ela tem tudo, Jesus, o Senhor não distribui bem os carismas, não, o Senhor deu tudo para ela, né? Tira uns dois, dá para mim aqui, né? Olha para mim, Jesus, logo saiu da igreja, enfim, né? Então, irmãos, não é por aí, né? O Senhor dá do jeito que Ele quer, de acordo com a abertura dos nossos corações, né? A igreja, irmãos, reconhece uma infinidade de carismas, né? Mas para fins didáticos, vamos dividir em 3 grupos. Esses 9 dons que nós limos aqui em Coríntios, né? Os 9 dons carismáticos. Ele se divide em 3 grupos: dons de inspiração, repete aí. Acorda, pô, vamos lá. Dons de inspiração, dons de revelação, dom de obras ou poder. Amém. Até o fim da formação tem que decorar isso aqui tudo, viu? Os dons de inspiração, meus irmãos, compreende profecia, línguas e interpretação das línguas. Dons de revelação, discernimento dos espíritos, palavra de ciência e palavra de sabedoria. E dom de obras ou poder, fé, cura e milagres. Beleza? Vamos estudar todos esses 9 dons, repito, um por um, rezar e pedir essa graça para nós. Beleza? Então fica tranquilo, vamos ter muito tempo para isso, irmãos. Hoje nós vamos iniciar, meu irmão, estudando o primeiro dom dos dons de inspiração. Dom das línguas, né? Há quem diga que é o menor, porém todos passam por ele, né? Tem até assim uma história antiga que fala que ele é o dom rolha, né? Como assim dom rolha, né? Imagina uma garrafa, né? Ali dentro está todos os dons do Espírito Santo, né? E tem que tirar a rolha. Qual que é essa rolha? O dom de línguas. Na hora que sai, que você solta a sua voz, solta a sua língua, destrava a sua boca, você começa a orar, os dons vão fluindo nas nossas vidas. É interessante essa comparação, nunca esqueci. Há muito tempo que eu
eu ouvi essa explicação e é muito bacana, irmãos. E quando você fala em inspiração, meus irmãos, nós entendemos que é um estado da alma quando influenciada por uma potência sobrenatural, né? Vamos facilitar, né? É a nossa alma sendo influenciada pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando fala dons de inspiração, é o Espírito que inspira em nós. É esse mover do Espírito Santo que nos influencia de uma forma espetacular, e nós oramos de uma forma que nós não entendemos, não compreendemos. A gente vai estar estudando isso aqui agora. Então, irmãos, dom de línguas, dom das línguas, né? Há outros as variedades das línguas. Acabamos de ler. Pega a tua Bíblia rapidinho aí, Romanos 8, 26, 27. Pega aí tua palavra, Romanos 8, 26, 27. Vou dar uma dica bem fácil no Novo Testamento. Está ali no primeiro evangelho, entre o primeiro evangelho e Apocalipse. Está bem facinho. Todo mundo achou? Vamos ler juntos? Romanos 8, 26, 27. Outros sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis, e aquele que prescruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Palavras do Senhor. Meu irmão, é isso que acontece conosco quando nós recebemos, nos abrimos e recebemos o dom das línguas, né? O Espírito vem auxiliar a nossa fraqueza, Ele ora em nós com gemidos inefáveis, né? O que é o dom das línguas, irmãos? É um dom de oração, cujo valor, enquanto linguagem, não depende do fato de se entender como linguagem no sentido corrente do termo, né? Então, é uma oração que nós fazemos em voz alta, em línguas, porém, a gente não entende o que nós estamos dizendo, o que nós estamos rezando. Lembra ali atrás? Gemidos inefáveis. É isso que acontece. Nós não vamos entender ali o que estamos orando, a não ser quando é uma manifestação do Espírito Santo de uma forma que há uma interpretação. Não é isso que estamos falando. A oração em línguas a gente não interpreta, a gente ora. O Espírito sabe, o Espírito vem auxílio às minhas misérias, às minhas fraquezas, e ora em nós. Deixa bem claro, irmãos, às vezes a pessoa tem medo de orar em línguas, né? A gente já tem retado várias vezes junto aqui, e uns irmãos ficam assim até duro, né? Irmão, com isso a mão assim reza, a pessoa chega, né? Falta de conhecimento, nós estamos aqui para isso, né? Então, irmãos, não é um transe, né? Não é aquele negócio esotérico, não é, irmãos, não é nada disso, né? Não é uma emoção exagerada, não é, irmãos, é o mover do Espírito Santo, né? E quando nós oramos em línguas, irmãos, nós temos o controle total daquele momento que estamos orando ali. Lembra, não precisa fazer força, né? É abrir o coração, é deixar o Espírito Santo agir, né? Você começa a orar, você para a hora que você quiser. Você está orando, você está ouvindo o que está acontecendo em torno de você. Você não tem um deslocamento temporal, né? Gente, não tem nada disso. É algo simples, é a manifestação do Espírito Santo em nós. E nós simplesmente oramos. Amém? Até porque, meus irmãos, o Espírito Santo jamais vai nos anular. O Espírito Santo jamais vai fazer algo que nós tivemos um coração aberto. Se eu dizer assim, eu não vou orar mais em línguas, acabou, não vou orar mais. Ele respeita a liberdade que Deus me deu de escolher. E orar em línguas também, irmãos, não é sinal de santidade, não é sinal de salvação, não. Tudo isso é para a missão, meus irmãos, né?
É o dom que leva os fiéis a glorificar a Deus em uma língua não convencional, inspirada pelo Espírito Santo, irmãos. Quando oramos em língua, estamos glorificando a Deus, estamos glorificando a Jesus, nosso Senhor e Salvador, ao Espírito Santo. Nós não entendemos o que estamos falando, mas o Espírito Santo entende. Ele canaliza essa nossa oração. Quando devemos orar em línguas, irmãos? O que vocês acham? Só segunda-feira? E aqui eu quero trazer um grande problema nosso aqui, que a maioria de vocês, irmãos, nós já observamos, se não todos, já oram em línguas. Mas toda vez que tem um momento que a gente vai rezar, tudo de novo, né? Vamos começar de novo, do zero. Por quê, irmãos? A gente ora, pede o dom, pede a graça, você recebe, aí na dúvida, no medo, na incerteza, você vai para casa, fica uma semana, 2 semanas, quando não vem no grupo de oração, né, que vem daquela fugidinha, né, 2 semanas, 3 semanas, então acabou, já não sabe nem o que é oração em línguas mais, porque nós não exercitamos o dom. Irmão, não tenha vergonha. Na sua casa tem aquele cômodo reservado para tomar banho, não tem, né? Então, faça como nós fazíamos antigamente. A gente rezava quando ia tomar banho, ficava na dúvida, naquele medo, será que é, será que não é, né? Vai para o teu quarto, não sei, debaixo da cama, caça um canto e reza, meu irmão. Ora, põe para diante esse dom que Deus te deu. Você não precisa ir na praça, levantar o braço e soltar a sua voz, não precisa não, daqui a pouco liga lá no quartel, até um doido aqui, vem buscar aqui. O grande problema é, nós recebemos o dom, aí ao sair daquela, olha lá no fundo lá, todo mundo, olha lá, está vendo aquele negócio bem grandão chamado a porta da igreja, né? Quando a gente passa por aquela porta, a gente deixa o dom para trás. Não, deixa aqui, semana que vem eu volto, né? Aí eu pego aqui, eu deixo no meu armarinho ali, eu pego. Irmãos, se nós não orarmos, se nós não exercitarmos, se nós não vivenciarmos essas práticas espirituais, irmãos, não adianta. Os adeptos aí, a pedalada aí, se você pedalar aí 10 quilômetros de cara, você vai dar conta? Não vai não, né? Acho que eu não chego nem aqui na ponta do boiadeiro. Irmãos, é exercício, temos que exercitar, se você deixar para orar em língua só no grupo de oração, irmão, você não vai crescer na fé, você não vai crescer nessa vivência dos carismas, né? E devemos orar quando, irmãos? Como é uma oração sempre que necessário, oportuna e inoportunamente. Sabe quando você vai orar em línguas com vontade, irmão? Quando você estiver passando por uma situação tão difícil que você não vai conseguir rezar uma Ave Maria, você mal vai conseguir voltar sua mente, seu coração para Deus. Aí você vai experimentar o que é o dom de línguas, o que é você orar numa miséria sem fim, e você sentir o Espírito Santo te dar uma grandeza interior, e você crescer na fé. Mas para isso, irmão, precisa rezar, precisa orar, meus irmãos. Aí você vai entender o que aqui diz a palavra assim: o Espírito vem auxílio à minha fraqueza, porque eu não estou sem condições nenhuma, eu estou em meio a um desespero. Você vai fazer o quê? Ora em línguas. Você não vai entender, você não precisa entender, o Espírito Santo entende, sabe o que você precisa. Temos que pôr em prática, irmãos. Nos momentos mais difíceis, mais complicados das nossas vidas, em vez de nós desesperarmos e buscarmos outros caminhos e afastarmos do Senhor, irmãos, temos que orar. E muitas vezes não conseguimos pegar um texto para rezar, não conseguimos pegar uma Bíblia para rezar. Ora em línguas, meu irmão. A palavra diz: o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, e o Senhor nos dá graça e nós não usamos, né? Então a partir de hoje, tá? Ao sair daquela porta, por essas laterais, né? Leve com você o dom de línguas e ore bastante, ore ao Senhor. Acordou de madrugada, está sem sono, né, irmão? Ora, né? É o Senhor que quer falar. Vai o quê? Vai assistir televisão, perder tempo? Fazer? Ora em línguas. Deixe o Senhor falar em você e no teu coração. Cardeal Yves Congar, ele diz assim: não é uma oração da razão. Olha que bacana aqui, acho que matou a pau, né? Linda essa explicação. Não é um cardeal, né? Um santo homem da igreja, um homem muito estudado, né? Não é uma oração da razão,
da inteligência, não é, mas do Espírito. Se oro em línguas, o meu espírito está em oração, pois é uma oração do coração, que nos edifica pessoalmente e edifica os irmãos. Olha que magnífico, irmãos. Não é da inteligência, né? Não precisa criar palavras bonitas, não precisa buscar aqui junção de palavras, coisas, né, para ficar bonito. Não, é do coração. Se eu oro em línguas, oro no Espírito, meu espírito está rezando, e eu sou fortalecido. Amém? Vamos seguir. Trata-se de uma oração em vernáculo, ou seja, não se pode entender com as nossas faculdades mentais, né? Isto é, em nosso idioma, mas como diz a palavra, com gemidos inefáveis, isto é, inexprimíveis, que só a Santíssima Trindade entende e compreende. Irmãos, é um dom da unidade, promove a unidade entre os cristãos, atraindo para a igreja e para Jesus Cristo. Eu vi um exemplo, Pentecostes. O que aconteceu em Pentecostes? Estavam todos ali, unânimes, com medo, né, das perseguições. Eles iam descobrir que não era medo das perseguições. Eles estavam com medo de Jesus, porque sabiam que Jesus ressuscitou e falou, e nós fizemos isso com Jesus. Então tem um entendimento que eles não estavam com medo de ser perseguidos, mas com medo do próprio Senhor, né? Olha que esse medo que nos afasta de Deus, ele acontece, né, irmãos? Então em Pentecostes estavam reunidos, unidos, o Espírito Santo veio, selou aquela unidade, ali começou a vida da igreja, a vida missionária da igreja, né, irmãos? Coisa mais linda. Existem duas variações do dom de línguas, irmãos, né? Que chama-se, a primeira, glossolalia, que é essa oração em línguas que nós fazemos, que não entendemos, e existe a xenoglossia, que é o que? Isso aqui é muito raro acontecer, mas acontece, né? Eu nunca vi não, mas já vi alguns livros que eu li que fala, né? O que é essa xenoglossia? Você está orando em línguas e de repente alguém que fala aramaico aqui? Alguém aqui fala aramaico, daquele mais antigo, aquele lá do tempo de Jesus? Alguém aqui? Não, ninguém, né? De repente você está orando em línguas e você começa a orar daquela forma. E de repente alguém que está ali, estudou aquele aramaico, aquela língua, ele vai entender, mas ele está orando de uma forma, de uma linguagem antiga, porém você não sabe aquela língua. Entendeu? Gente, é muita informação, mas é isso aí, tá? Formação é isso aí, tem que passar informação. Lá para a terceira, quarta vez que estudar isso aqui, a gente fica afiado, fica tranquilo, tá? E lembrando que a gente vamos pegar na internet para ler depois, né, mais informações sobre o dom das línguas, irmãos. Tem bastante coisa bacana. Vou dar uma adiantada aqui, tem umas coisas que não vai ser muito relevante, não. Vamos lá, então. Bom, é a linguagem do Espírito e não dos anjos, né, irmãos? Às vezes a gente se equivoca, até esse dia estava rezando aqui, eu usei esse termo equivocadamente, né? Às vezes vamos fazer oração dos anjos, não é oração dos anjos. Tem aquele texto bíblico que fala assim, se eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, sem amor ou nada seria, né? Não é oração em línguas. Então a apostila está bem claro para nós aqui, que a oração em línguas é a oração do Espírito, que quem entende é apenas a Santíssima Trindade. Então quando você for conduzir a oração em línguas aqui, daqui a uns tempos, vocês, né? Não é oração dos anjos, é oração do Espírito. São Paulo diz que aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, pois fala sobre a ação do Espírito Santo. Estou vendo que tudo inicia, vai para o meio, ao final e volta, é o Espírito Santo. Vocês estão percebendo a grandeza do Espírito Santo, irmãos? A potencialidade que é o Espírito Santo, e a gente está descobrindo isso agora, né? Que até então passava batido, né? O Espírito Santo era ali, né? Tal, né? Então essa é a grandeza do poder do Espírito nas nossas vidas, irmãos, através dos carismas. A oração em línguas nos leva a um grande enriquecimento espiritual. Você quer crescer na fé, meu irmão? Ore em línguas.
Você quer crescer na fé? Mergulhe nas graças do Espírito Santo na sua vida, que nos leva a uma intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus aqui, levanta a mão, fala bem forte, eu. Irmão, então está aqui a chave para você abrir, para você adentrar nesse mistério magnífico que é o Espírito Santo, os dons espirituais, né? Nos leva a viver esse gozo no Espírito, essa paz no Espírito. Você está precisando de paz na sua vida, na sua casa, irmãos? Clame ao Espírito Santo, reze em línguas, porque, gente, muita coisa que na nossa vida a gente quer resolver, e não somos nós que resolve, é Deus, é o Espírito Santo, irmãos, né? O abandono em Deus, a busca da santidade na vida. Irmão, você quer ser santo? Ore em línguas. Quer ser santo? Clame ao Espírito Santo. Você quer deixar a vida de pecado, você quer deixar aquilo que você faz de errado, aquilo que não está bom, às vezes não é tão nosso, dentro da nossa casa, situações complicadas, difíceis, de pecado, está faltando santidade na tua vida, na tua família, irmãos, clame o Espírito Santo, ore em línguas, mergulhe nessa mística, deixa Deus trabalhar, propicie ali aquele momento para o Espírito Santo agir, para que isso aconteça. Vamos pegar aqui 4 exemplos bíblicos. Atos 2, Pentecostes, né? Todo mundo conhece, estavam todos reunidos no cenáculo, veio vento impetuoso, veio fogo do céu, e ali aconteceu a graça do derramamento do Espírito Santo, e todos oraram em línguas, está lá, Atos 2, Atos 4, 31, né? Passado alguns dias, mal começaram a rezar, gente, aqui foi uma manifestação extraordinária. Mal começaram a rezar, tremeu aquele lugar que eles estavam, né? Ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em línguas, irmãos. Está lá Atos 4, 31, né? Lá em Atos 10, 44, 46, Pedro, enviado pelo Espírito Santo à casa de Cornélio, um pagão. Olha que maravilha, né? Como é que o Espírito Santo age. Pedro foi impulsionado para ir na casa de um pagão rezar, e ao pregar, desceu o Espírito Santo sobre quem o ouvia, e eles ouviram, eles oraram numa língua estranha. Que língua estranha é essa? Dom das línguas, irmãos, né? Atos 19, 6, né? Quando Paulo impunha as mãos para rezar pelos discípulos de João Batista, desceu sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas estranhas. O que são línguas estranhas? Dom de línguas. Irmãos, vocês estão percebendo que toda essa argumentação, né, está nos mostrando e nos provando que é um dom do Espírito Santo, que esse dom é para mim, é para você. Estão percebendo? Que isso não é algo extraordinário, mas que deve ser na nossa vida ordinário. O que é o ordinário? Todos terem, todos orarem e rezarem. Repito novamente, né? É uma oração totalmente controlável, viu, irmãos? Não tenha medo, né? Não tenha medo, né? Tem um senhorzinho, né? Um amigo nosso, ele... Você estava rezando para mim assim. Eu senti que o Espírito Santo foi entrando em mim, sabe? Mas de repente saiu. Eu falei, tá certo, velho. Ele é muito amigo nosso, muito simples assim, tá certo. Na hora dessa, pega você de jeito aí, não sai mais não. Ai, meu Deus. Então, gente, assim, não faz força, gente, né? Não tem isso, né? É controlável, é uma graça de Deus nas nossas vidas. Temos que estar aberto e deixar que o Espírito Santo ore em nós, adentre, visite o mais íntimo da nossa alma, do nosso coração, né? Como diz na palavra, lá na divisa entre a medula e a alma, né? Quem é médico aí vai saber que é um negócio meio complicado de achar isso aí, né? Se é que tem essa divisão da medula e a alma, o Espírito vai lá, irmãos, para dizer assim, no impossível de nós, né? Porém, meus irmãos, muito atenção agora. Olha para o irmão que está do seu lado, fala assim, acorda, desperta, senão o dom passa, você não pega, viu? Precisa dar uma cutucada aí, se for da mesma família, cutuca aí, falou, acorda. Ué, o que é isso, né? Agora vem aqui um momento forte, dá para a gente entender porquê, né? E como vai acontecer esse momento nas nossas vidas. Muito embora todos nós sabemos, né? Irmãos, depende da minha vontade. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão,
Já que você acordou, eu quero te falar outra coisa, né? Depende da sua vontade, meu irmão. Depende de você querer. O Espírito Santo não vai arrombar seu coração, não. Assim, deixa de ser besta. Depende do nosso querer, meu irmão. Depende disso aqui, ó. Eu preciso abrir a minha boca, né? Dá vontade de filmar uns irmãos que a gente vai rezar. Irmão, abre a boca. Agora ajuda, pelo amor de Deus, o Espírito Santo. Ajuda nós a rezar para você, criatura. Vai orando. Então o primeiro passo fez, abriu a boca, né? Agora tem o segundo momento, né, irmãos? Precisa o quê? Rezar. Precisa o quê? Soltar a língua, né? A gente abre a boca para falar tanta besteira da vida alheia dos outros, né, gente? E na hora de rezar é uma dificuldade tremenda, né, gente? Então, irmãos, primeira coisa, abrir a boca, né? Abrir, pronto, né? Agora usa esse aparelhinho que você tem aí chamado língua, né? E agora vamos juntos, né? Vai orando, vai motivando, né? Até no começo, irmãos, é mesmo que uma repetição. Mas eu estou repetindo. Não tem problema não. Começa, mesmo que repetindo, até você se habituar a orar dessa forma, e o Espírito Santo vai te inspirando, pondo palavras diferentes, quando você está orando em línguas, irmãos, né? Então, abrir a boca, rezar, e o resto é por conta de quem? Do Espírito Santo nos inspirar, meu irmão. Repito, o Espírito Santo respeita nossa liberdade e age com a nossa colaboração. Amém?